Vamos seguir com o tema da nossa última live, a live de terça. Sejam bem-vindos. Vou ajeitar aqui, quando vocês vão chegando. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Raquel, Josi, Cristina, sejam todas bem-vindas. Monique. Alguma de vocês que já entrou aqui esteve na live de terça? Na live que eu fiz terça? Até ontem ela ainda tinha ficado salva no feed. Alguém de vocês estava presente? Grace, seja bem-vinda. Bom, nós vamos seguir com o tema que eu comecei com vocês na terça-feira. Vera, bem-vinda. Raquel. Monique não, Raquel esteve, Grace também. Agora, as lives geralmente eu tenho deixado 24 horas no feed e logo em seguida ela fica só ali para os assinantes. E aí lá eu deixo disponível sempre. E hoje a gente vai seguir com o tema, porque acabou sendo uma live mais interativa, foi uma live até bem gostosa. Eu gosto muito quando vocês interagem. E a hora que chegou na parte ali de realmente eu explicar para vocês o funcionamento do cérebro, já tive que ir caminhando para o fim. Então hoje eu vou dar uma breve recapitulada, só para contextualizar vocês que não estavam presentes, para a gente entrar na parte da compreensão, de você compreender como que funciona. Tem algumas alunas minhas, mentoradas minhas aqui presentes, então já sabem o tanto que eu falo da importância da gente se conhecer, conhecer como funciona o nosso cérebro, o nosso organismo. A gente precisa se conhecer, não só o conhecimento, o autoconhecimento mais subjetivo, né, de você realmente saber quem você é, o que você gosta, seus dons, seus talentos, seus desafios, mas conhecer como que funciona essa máquina que a gente habita. Né? É muito importante, porque é isso que vai dando condições da gente passar pelos desafios, pelos altos e baixos da vida, da maneira mais leve possível. A gente vai tornando mais leve mesmo, é a melhor palavra que eu consigo encontrar, tornando o caminho cada vez mais leve. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Karine, Socorro, Mônica. E como de costume, né, sempre peço que vocês interajam, apertem foguinho, coraçãozinho, compartilhem se lembrar de alguém aí que possa se beneficiar. E vamos lá, vamos para o que interessa. O que eu falei com vocês na terça-feira? Eu vim destrinchando padrões de dependência emocional, porque a maior parte dos problemas na vida adulta vem da dependência emocional. Só que a maioria das pessoas não se reconhece como dependente emocional. Porque imagina que dependência emocional são só aquelas situações absurdas, né? Onde a pessoa não consegue viver sem o outro, onde a pessoa depende do outro para tudo, para cada decisão. Esse é um nível bem alto de dependência emocional. Mas grande parte das pessoas e a maior parte dos problemas na vida adulta vem dessa dependência emocional. Então eu falei muito com vocês sobre as nuances, né? Dando exemplos ali de coisas que você às vezes vai se sujeitando no dia a dia para caber nas relações, né? Dificuldade de dizer não, de dar limite, de se posicionar, de ser clara na sua comunicação, de engolir coisas que te machucam só para evitar briga, evitar discussão. Aí você se cala, você se encolhe, você começa a se adaptar demais para fazer a relação dar certo. E nisso tudo você acaba se perdendo, né? A mulher acaba se perdendo, falando aqui especificamente com as mulheres. E eu também comentei brevemente ali sobre a questão da autoestima, né? O número de mulheres já realizadas na profissão, que já têm um bom patamar financeiro, mas que emocionalmente ainda são imaturas. Ainda vivem padrões de dependência emocional e seguem
dessa maneira, sabotando as suas relações. Então, só contextualizando para vocês, foi um pouco disso que a gente falou na live anterior. E vou seguir a partir do ponto que eu parei, tá? Muitas vezes, e eu estava falando também, só mais uma observação, tanto com as mulheres solteiras, quanto com as mulheres que estão num relacionamento, ou namorando, ou casada. Mas a questão aqui, independente de estar solteira ou estar com alguém, o ponto aqui é você. O que você tem abafado em você, encolhido em você, anulado para fazer dar certo? O quanto você vem sendo compreensiva demais, boazinha demais, permissiva demais. E vai normalizando, né? Agora há pouco eu tinha saído para tomar um café com uma amiga agora no fim da tarde e voltando no caminho, uma cliente minha me mandou mensagem e num relacionamento, num casamento, né? Aparentemente, socialmente, tudo ok, tudo perfeito, mas eu, como terapeuta dela, sei que não tá e ela também sabe que não tá, mas ela ainda tá ali querendo fazer dar certo, né? Já tem filhos juntos, já construíram, já estão um tempo juntos, tem negócios juntos, então fica naquela esperança, né? De que é só uma fase, de que o outro vai mudar. Dói encarar que realmente é um relacionamento abusivo, tóxico, e aí começa a dar uma floreada para se convencer de que tá tudo certo, que é assim mesmo. Só que agora, voltando, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu conseguiria encaixá-la amanhã. E ela até perguntou até se poderia compartilhar comigo gravações, né? Gravações de câmera que tem na casa dela e que tem por conta de filho, babá, enfim, né? Eu sei que a casa é toda monitorada. E ela revisitou as câmeras, porque as últimas vezes que ela e o marido andaram brigando, e quando eles brigam pra valer, assim, não vão às vias de fato não, mas trocam bastante ofensas um com o outro, né? E ela não é daquelas de levar desaforo, ela enfrenta. E ela falou, Rafa, eu posso te enviar umas gravações daqui de casa? Para você, antes de eu te contar a minha versão, para você ver e me dizer se eu tô ficando louca. Porque eu tô achando que eu tô ficando louca. Porque é o que ele fala, né? Que eu puxei a confusão, que eu que tô caçando briga, que eu que não sei o quê. E aí quando ele estoura, ele fala que eu que sou a louca e que foi assim, esse assado. E eu não lembro das coisas que ele fala que eu falei, que eu fiz. E aí ela disse que foi nas câmeras, pegou e assistiu de novo e para ela todas ele começa e ele que vai para um tom nada legal. Eu falei, tá bom, pode mandar, eu vou assistir sim. Mas enfim, só para florear, tá? Só para florear para vocês. Quantas e quantas vezes a gente fica numa relação vivendo de migalhas e o outro vai criando, articulando um jogo. Não vou dizer que é por maldade, tá? Na maioria das vezes é até inconsciente mesmo, por questões mal resolvidas internas. Mas vai articulando de forma que a mulher tá errada, que a mulher tá sempre errada, que a culpa é dela, que ela que é louca, que ela que começou, que ela que provocou, que ela que fez isso, que ela que fez... E com o tempo, a mulher que vive esse tipo de relação, que fica entre altos e baixos, que a gente chama de gangorra emocional, hora tá lá no céu, hora tá lá no inferno, aquela relação desgastante, onde quando tem briga, tem desrespeito, tem ataque, tem provocação, e depois se reconcilia, aí faz de conta que tá tudo bem, fica uma semana mil maravilhas, na esperança de que mudou, passam uns dias, tá lá naquele mesmo padrão. É muito comum isso acontecer, de mulheres começarem a questionar a sua própria sanidade. Será que realmente eu não falei? Será que realmente eu fiz de tal jeito? E elas começam a duvidar de si.
e o outro começa a brincar realmente com a cabeça da pessoa. Isso é muito sério, tá? Então, a dependência emocional, ela muitas vezes ela vem de uma forma sutil, velada, onde você apenas vai se calando para evitar uma briga, para evitar uma discussão, onde você vai vista grossa para outra coisa, onde você fica sendo sempre muito compreensiva, muito boazinha. E grande parte vai esticando relacionamentos que estão já fracassados, que não têm possibilidade de mudança, por medo, né? Mas que se sentem sozinhas dentro da relação, mas tem medo de não dar conta do recado sozinha, mesmo que o outro não contribua muito. Mas ficam esses medos que a gente carrega lá da infância. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir ninguém melhor, medo de lidar com o vazio que está lá dentro, e aquela dor de se sentir sozinha, na solidão, mesmo estando acompanhada. Tudo isso são consequências de seguir em qualquer nível de dependência emocional. É claro que quanto maior o nível, mais difícil vai ser, né? E o que eu quero hoje entrar com vocês? Que foi a parte que não deu tempo de eu entrar na live anterior. Compreendam uma coisa. Quando eu falo para vocês da importância de compreender como que essa máquina poderosa que a gente tem aqui dentro, nosso cérebro, como que ele funciona. O nosso corpo está tudo interligado. Tudo. Quando você tem bruxismo, isso aqui tem uma causa. Quando você tem fibromialgia, tem outra causa. Quando você está com o intestino inflamado, o intestino tem uma relação direta com os seus neurotransmissores, com os hormônios do bem-estar, que toda essa bioquímica ela acontece no cérebro, o que a gente chama de neuroquímica. Tudo está ligado. Então, prestem atenção nos sintomas que a sua vida vem te mostrando, que o seu corpo vem te mostrando, de algo que você precisa resolver. Olha só, tem gente que dizendo que está há 35 anos assim. E aí eu pergunto, o que mantém, o que faz uma pessoa permanecer numa relação assim? Esperança de que o outro vai mudar, crença religiosa, pressão social, familiar, medo de não dar conta, medo de ficar sozinha. Geralmente são medos e medos. Medo do julgamento. Mas o que eu fico batendo na tecla com vocês é: viver a vida a dois é gostoso? É muito gostoso. Eu estou numa relação amorosa. Vai durar para sempre? Não sei, tem tudo para ser. Vai depender de mim e dele cuidando bem no dia a dia, na relação. Mas é muito gostoso, é muito mais gostoso a vida a dois quando tem um encaixe bom. Compartilhar, parceria, fazer as coisas juntos, é claro que é muito mais gostoso. Mas isso tem que ser, só faz sentido se for para melhorar a sua vida. O que não faz sentido é você seguir em qualquer tipo de situação, seja no trabalho, seja no relacionamento, onde você não está feliz, onde cada dia você fica mais frustrada, com menos autoestima, mais insegura, menos confiança, se maltratando, adoecendo. Em nome de quê? O que vale a sua paz no coração? Que coisa é essa? O julgamento das pessoas? A crítica? O medo de ficar sozinha? Mas tem coisa pior do que ficar sozinha do lado de alguém? É melhor você encarar a sua vida sozinha logo e preenche ela com coisas que te fazem bem. É você começar a olhar cada vez mais para a sua vida. Esse é o ponto. O relacionamento de casal, ele vem como uma consequência natural. E por mais importante que seja, porque é a partir da união de um homem e de uma mulher que pode vir uma vida, que pode ser gerada uma criança, então ela faz parte da vida, esse acasalamento. Mas vamos ser bem realistas? Primeiro, que a gente vive num mundo onde tem muito mais mulher do que homem. É um fato. Então, por melhor que sejam os gurus dos relacionamentos aí que estão falando um monte de coisa,
Tô tomando um chá de alecrim com alecrim aqui. Eu não como meu chá. Então vamos ser realistas? Primeiro que não tem homem para todo mundo não, tá? Tem muito pouco homem. Desse tanto bem menor de homem que tem em relação às mulheres, um tanto já está casado. Aí se está feliz ou não é problema dele, não é da nossa conta, mas já está casado. Outro tanto gosta também de homem, não gosta de mulher. Outro tanto tá uma homaiada fraca, sem atitude, sem presença, sem... Até testosterona eu arrisco dizer que tá sendo. Então não dá pra gente conduzir a nossa vida de só se realizar, só se sentir completa se você tiver alguém do lado. Você vai correr um enorme risco de chegar ao fim da vida infeliz. Então, mesmo que tivesse homem para todo mundo, mesmo vamos imaginar que tivesse, ainda assim, essa relação só seria saudável e harmônica se os dois estiverem inteiros. Porque senão vai unir a partir da dor, da ferida de cada um. E quando você une com alguém a partir da ferida, tem química do mesmo jeito, tem conexão forte do mesmo jeito, mas vai ser uma relação pesada, conflituosa, desarmônica, desequilibrada, pesada. Então, ainda mais olhando para a nossa realidade, onde esse número realmente não bate, por melhores que sejam as mulheres, por mais que elas façam terapia, estejam disponíveis, aprendam a se posicionar, sejam lindas, maravilhosas, poderosas, não tem para todo mundo. Então, não recomendo ninguém a pautar sua vida nisso. Só vou ser feliz quando... Mesmo porque quanto mais a gente vai cuidando bem da gente para que a gente seja feliz, quanto mais a gente olha para a gente, cuida da gente, mais aumentam as nossas chances de prosperar em todas as áreas. Porque as coisas boas na vida, amor, dinheiro, paz, saúde, prosperidade, tudo que é bom na vida, responde a uma frequência. Então, se você está feliz, se você é alegre, confiante, segura, você se ama, se você cuida bem de você e curte a vida, sua vida é gostosa, mesmo sozinha, mesmo que de vez em quando bata uma solidãozinha num domingo à tarde, mas de forma geral você preenche. Nesse dia que bate, às vezes ao invés de você ficar lá chorando as pitangas, rolando feed, falando besteira na sua cabeça, talvez você aprenda a gostar tanto da sua companhia que você pode sair, comprar um bom vinho se você gostar, fazer um prato bem gostoso, colocar um bom filme ou uma boa música e curtir sua companhia naquele dia que bateu um vazião. É muito melhor do que sustentar uma relação onde o cara está viciado em joguinho, em pornografia, onde já não tem sexo e intimidade há muito tempo, beijo de língua piorou. Esses casamentos mornos que a gente vê por aí, onde os casais mal se suportam, ficam o tempo inteiro um dando alfinetada no outro, brigando na frente das pessoas, expondo a relação para todo mundo, um alfinetando o outro, se suportando mesmo dentro de casa. Mal aguenta cruzar um com o outro dentro de casa. O que mais tem é casal assim. Isso eu não desejo para ninguém. Mas, infelizmente, tem um bocado, inclusive atendo boa parte assim, que graças a Deus estão pelo menos olhando para elas. E não quer dizer que eu esteja incentivando quem está casada a se separar, não. Nada disso. Eu estou incentivando você a olhar para dentro e ver onde é que você anda se deixando de lado. Onde é que você se perdeu? E que você se reencontre, né? Que você cuide de você. O que vai ser do relacionamento, isso vai ser consequência natural. Você vai permanecer junto, você vai separar. Mas você precisa olhar para a sua vida, não dá para seguir num piloto automático. Porque esses padrões de dependência emocional, por mais sutis que eles sejam, em alguns casos, né, que eles passem desapercebido, eles vão causando muito prejuízo. Me acompanhem aqui e vão me sinalizando se faz sentido para vocês, tá? Para eu saber se vocês estão acompanhando. É porque eu procuro traduzir a linguagem
de tudo que eu estudo, que é uma linguagem difícil, para que vocês consigam compreender no dia a dia de vocês, que é assim que vai fazer sentido e vocês vão conseguir mudar alguma coisa, né? Quando você permanece em qualquer nível de padrão de dependência emocional, você segue frustrada na vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma boa profissão que você gosta, você pode já estar casada, mas se houver ainda dependência emocional, você não vai se realizar, você vai seguir frustrada. E o nosso cérebro, ele tem alguns circuitos complexos e ele tem uma tendência a ficar no padrão do piloto automático. Então, se ao longo de uma vida inteira você sempre foi aquela boazinha, compreensiva, que fazia tudo para todo mundo, que tá tudo bem, que engole para não criar confusão e que vai se encolhendo, que vai se calando, esse caminho ele fica muito forte aí dentro. Então, mesmo que você tente mudar, isso vai te puxar de novo para esse padrão. Mulheres que estão acima dos 30, que já estão 30 mais, entre 30 e 40, naquela fase que vem muita pressão de definir se vai ser mãe ou não, né? Começa essa pressão biológica, elas acabam entrando num lugar de um estresse dentro delas. O cérebro fica no modo sobrevivência, porque ela mesma se coloca sobre uma pressão mesmo com o tempo da biologia dela. Nossa, preciso ser mãe, nossa, preciso casar. E será que eu vou passar da hora? E será? E as mulheres que já passaram dos 40 também começam a entrar num outro ciclo, diferente das de 30, mas começam já a entrar num ciclo de muita alteração no corpo. Vem a perimenopausa, depois vem a menopausa, e a mulher muda tudo. Muda cabelo, muda unha, muda peso, muda fome, muda sono, muda temperatura, muda humor, muda tudo. E também o cérebro acaba indo para o modo sobrevivência. E qual que é o perigo de você viver em modo sobrevivência? Seu organismo vai ficar o tempo inteiro em estado de alerta. Aí gera ansiedade. Você fica o tempo inteiro com medo, o tempo inteiro apreensiva, qualquer coisa. E quando você vive nesse estado de alerta, com o seu cérebro atuando no modo sobrevivência, a sua frequência baixa, o seu campo vibracional, ele se retrai, ele se encolhe. E aí você vai ficar, a sua sintonia, a sua vibração, ela vai conectar com problema, conflito, doença, dívida, perda, confusão, porque vai estar vibrando baixo. Percebem como uma coisa vai fazendo sentido e conectando ali com a outra? Porque a pessoa que continua em dependência emocional, mesmo num nível mais baixo, ela sempre vai estar frustrada em algum nível. Frustrada, ela vibra baixo. Ela acaba entrando no modo sobrevivência. Ela não está conectada com a essência dela, porque ela ainda vive para agradar. Ela ainda tem muito medo do que o outro vai pensar ou deixar de pensar. Ela ainda depende muito de uma validação do outro. Se o outro mandou mensagem, ela fica legal. Se o outro não mandou mensagem, ela não produz nada o dia inteiro. Fica o dia inteiro andando em círculos, vigiando o telefone, falando um monte de besteira para ela aqui. Isso é dependência emocional. Você depende de como o outro te trata para você estar bem ou não. E percebe que tudo isso faz com que você não fique bem, com que você mantenha o seu corpo num estado de alerta, em modo sobrevivência. E assim, você vai ser aquela pessoa que vai ter que, tudo na sua vida, vai ter que ser com muito esforço. Vai ter que fazer muito esforço para tudo. E os resultados nunca vão ser satisfatórios. Você vai ter que fazer muito esforço para o relacionamento dar certo. No final você vai se sentir sobrecarregada, não vista, desvalorizada. Não vai ser do jeito que você gostaria, mas você vai se acostumando e vai se convencendo de que é assim mesmo e acaba continuando. No trabalho é a mesma coisa. É isso que eu quero que vocês percebam. Para parar de se distrair. Se for para você
encontrar alguém, um parceiro bacana e construir algo legal e viver uma história bacana, é fundamental que você esteja bem com você. Feliz, que a sua vida seja gostosa. Para que você saia daquele lugar de fazer de tudo para ser escolhida. Olha como eu sou legal, olha como eu sou alegre, eu sou a que não reclamo, eu sou a que compreendo tudo. Sou bonita, sou gostosa, olha tanto que eu sou legal, me escolhe. A maioria das mulheres, quando está no início de um relacionamento conhecendo alguém, faz de tudo para mostrar o tanto que ela é legal e agradável, para ser escolhida. E às vezes para ser escolhida por um cara que no fundo nem é o que ela quer. Então ela está com tanta baixa autoestima, tão desanimada com as tentativas frustradas que ela já teve, com as decepções amorosas, que ela fala, não vai ter ninguém melhor, eu tô tão carente, vai isso mesmo. Agora, será que vale a pena, gente? Levar uma vida mais ou menos? Com tanta coisa gostosa que a gente tem para fazer nesse planeta? Tanta coisa boa. É porque a mídia não tem interesse em mostrar as coisas boas, mas tem muita coisa linda, muita gente legal, muito projeto bacana acontecendo. Será que é tão imprescindível assim? Você só vai ser feliz se tiver alguém? É um risco enorme. De novo, a gente pode só partir da premissa de que não tem homem para todo mundo. Não tem, o número é pequeniníssimo em relação ao número de mulheres. Então, se você for ficar nessa, o que eu não estou também querendo desanimar vocês, não. Eu super acredito no amor. Só que eu acredito a partir do seu campo vibracional. Porque se for para procurar aí, a partir do que está acontecendo no mundo, as chances são mínimas. Então, para você realmente esbarrar com alguém nessa escassez de safra masculina que a gente tem, só seu campo vibracional para você se esbarrar com alguém. Porque senão, cada dia que você tentar, você vai ficar mais frustrada. Seja saindo, seja no aplicativo. Agora, se você cuida da sua frequência, aí o universo faz a parte dele. E você se esbarra na pessoa na padaria, na farmácia de madrugada, comprando antitérmico para o filho que está passando mal. Se é uma pessoa que já está divorciada ou cria o filho sozinha. Do jeito mais inusitado o universo encarrega. Se o seu campo estiver vibrando isso. Então, o que eu quero que vocês compreendam é isso, assim, a importância, porque a dependência emocional, ela te mantém com o seu cérebro no modo sobrevivência. Ela mantém o seu campo vibrando baixo. Então, por mais que você pense positivo, porque ela te desconecta da sua alma, da sua essência. Você vive para agradar, você vive preocupada, você coloca o outro em primeiro lugar, você se deixa em último plano. E assim não tem como. É preciso coragem para olhar para dentro. Para olhar para dentro, olhar para a nossa história. Decidir o que a gente quer dessa vida. O que você quer dessa vida? Você quer só receber ali aquela continha, aquele salarinho, pagar os boletos básicos de sobrevivência? O que você quer da sua vida? A gente não pode ter tudo, é claro. Mas a gente deve se realizar em todas as áreas. O que não quer dizer que vai ser nota 10 em todas sempre, no mesmo tempo. Não, que aí seria perfeito. E a perfeição não é desse plano. Então, perfeito nunca vai ser. Mas realizada, feliz, leve, saudável, isso é nosso dever. E coragem para se encarar de frente mesmo, para admitir que está carente, para admitir que é insegura, para essa sensação de não se sentir suficiente, de não se sentir boa o bastante. Só que muitas vezes você não quer olhar para dentro. E aí você se esconde nas compulsões alimentares, nas compras, nos joguinhos, num relacionamento qualquer, só porque você está carente, aí você se sujeita a ficar com aquelas migalhas. Só que é um posicionamento seu com a vida.
Se você reconhece que está carente, já é um bom sinal, pelo menos você reconheceu. Mas daí se sujeitar a permanecer numa relação onde você só recebe migalha por carência, qual que é a mensagem que você emana para o universo? Eu mereço pouco. Isso aqui tá ruim, é pouco, mas tá bom. Tá bom, pra mim tá bom. Não precisa mandar muita coisa não. Essa migalhinha aqui eu já me contento. Eu não tenho muito valor. Isso aqui tudo bem. É isso, é posicionamento. É só assim que você vai ter valor. E de novo, não confundam intensidade de uma paixão, de uma química, com um amor saudável, com a sua alma gêmea. Porque você também pode encontrar a sua alma gêmea a partir das suas feridas. E vai ser tão intenso quanto. Você só vai descobrir se é saudável ou não na prática. Se essa relação vai melhorar a sua vida, vai te levar para cima, ou se ela vai te sufocar e tirar seu brilho. Vai ficar em altos e baixos, aquela coisa que você não se sente segura, você não se relaxa, você não se permite relaxar do lado do outro. É muito comum, né? Às vezes vem mulher assim. Uma vez eu atendi uma que, nossa, vivia um relacionamento horroroso. Chegaram até a morar junto um tempo, assim, um namoro entre idas e vindas. Era bem uma gangorra. Hora tava no céu, hora ia pro inferno. Química maravilhosa. Só que o que acontece? As pessoas confundem. Quando você fica muito tempo nesse tipo de relacionamento que é gangorra, hora tá muito bom, hora tá muito ruim e ainda tem uma química forte, o seu cérebro, ele fica viciado nessa bioquímica onde dispara primeiro cortisol e adrenalina, aquela emoção, aquela euforia, a paixão quando faz as pazes, quando briga. Só que ele fica nesse loop. Em hora tá lá, cortisol, adrenalina, estresse. Aí depois vem ocitocina, prazer, endorfina, dopamina. Aí depois vai pra lá. Aí o cérebro fica acostumado com essa gangorra. E é muito normal a pessoa querer me convencer no consultório de que ela deve insistir naquela relação porque é um amor de alma. E não vou tirar a verdade, o sentimento dela não. Se ela sente aquilo, de fato deve ser sim. Mas se o resultado é esse tanto de confusão, é esse tanto de sintoma ruim que ela começa a apresentar, que ela começa a adoecer, esse tanto de conflito, é uma conexão de alma sim, mas que conectaram a partir da dor de cada um, da ferida de cada um. Aí a pessoa vira e fala assim, não, Rafaela, mas você não está entendendo. É muito diferente mesmo de tudo que eu já senti. Só de pensar nele, o meu corpo esquenta, eu transpiro inteiro, o coração já acelera. Sabe o que é isso? O nome disso? Ansiedade. O nome disso é ansiedade. A hora que você pensa nele, o seu cérebro ele já dispara todas as memórias em relação a ele. E aí o que você chama de algo sobrenatural, muito especial, é apenas o seu corpo querendo aquela droguinha. É triste pensar assim, mas é assim que acontece, Cláudia. Vocês percebem, gente? Ou eu tô indo pesado demais? A Rosa colocou aqui, infelizmente, a sociedade acha que a mulher sozinha é a coitada. E isso magoa e leva a ter qualquer relação para justificar. Eu e o Alecrim. Rosa, excelente esse seu comentário, mas isso aí, esse tipo de padrão, permanecer num lugar assim, é exatamente o que eu tô querendo que vocês compreendam. O quão velada, o quão sutil pode vir a dependência emocional. Sim, eu fiquei 16 anos solteira. Tive uns namorados aí no meio do caminho, mas nada que enfim, tive, né? Mas tanto que eu me considero que eu fiquei sozinha praticamente esses 16 anos. Então eu sei, e eu sou aquela mulher que sempre fui independente desde muito jovem, sempre viajei sozinha, amo viajar sozinha, sempre fiz minhas coisas.
Eu que vendia meus imóveis, eu que comprava meus imóveis, eu que vendia meu carro, eu que comprava meu carro. Então, né, eu vivi isso na pele. E realmente, a sociedade tem um julgamento, sim, velado na mulher sozinha, na mulher divorciada. Agora, e eu com isso? O problema é de quem? De quem tá julgando. Eu, filosofia da vaca. Tô nem aí. Problema de quem tá olhando e tá julgando. É ele que vai fazer terapia, desconstruir as crenças dele, sei lá, julgar na rede social. Isso é dependência emocional. Você se submeter a ficar numa relação horrível, de migalha, por não suportar uma pressão social de um julgamento. O poder libertador da gente conseguir superar a dependência emocional e conquistar essa liberdade de ser quem a gente é uma das coisas mais gostosas que a gente pode sentir na vida. De ninguém poder falar o seu valor. Se tiver alguém aí me julgando, me criticando, que não gosta de mim, falando mal de mim, de quem que é o problema? Meu? Deve ser alguém. O problema é dele. Ele deve estar com vida tão desinteressante que está gastando precioso tempo de vida prestando atenção na minha. Porque na minha eu mal dou conta de fazer tudo que eu me proponho para mim. Sobra um monte de coisa que eu tenho que ir driblando aqui nas prioridades. Então, de quem que é o problema? De quem está sendo julgado ou de quem está julgando? É um saco esse julgamento que tem na sociedade? É um saco. Mas e daí? Eu vou ficar em qualquer relação só para dizer que eu tenho um homem do lado? Vou deixar de fazer minhas viagens sozinha porque eu vou ter que encarar um olhar torto de um ou outro? Sem contar que eu posso garantir para vocês que boa parte desses olhares aí, desses julgamentos aí pela rua, uma boa parte é por inveja. Porque o que tem de gente sustentando relacionamento fracassado só para dizer que... Então não vale a pena não, gente. A gente está aqui para ser feliz, sabe? Estou tentando sair de um relacionamento tóxico. Por medo, tolerei 28 anos. A pessoa tem transtorno narcisista. Rafa, essa semana descobri uma calcificação na mama e terei que fazer biópsia. Seja lá o que for, né? Tomara, Deus abençoe aí que não seja nada demais. Mas na mama, geralmente está ligado a mágoas, a não estar sendo bem amada nas suas relações mais íntimas. Aquela mágoa da mulher ferida é uma das razões que mais dá câncer de mama. É claro, tem outros fatores que contribuem, o uso de desodorante cheio de alumínio, tem outros fatores que contribuem, mas o emocional é o principal. Dor na lombar pode ser segurando pesos ou então rigidez, segurando peso que não é seu ou rigidez, teria que avaliar. A fibromialgia, por exemplo, é alguém que sabe que tem que tomar uma decisão em alguma área difícil e não toma. Ela continua guardando aquilo. Chega uma hora que o corpo começa a somatizar e começa a doer o corpo inteiro. Tamanha dor que ela vai guardando dentro dela e adiando a decisão importante que ela precisa tomar na vida. É batata, assim. Perguntar isso para uma pessoa que se queixa de fibromialgia, qual é a decisão importante que você sabe que você deve tomar e você vem adiando? A pessoa na hora ela sabe o que é. Aí dói o corpo, que os médicos não conseguem explicar o porquê. É emocional. Sim, 40 mais sem filho incomoda também. Pois é, gente, mas uma das coisas boas da gente se libertando da dependência emocional é que a gente vai cada vez mais vamos ser mais polida, adotando a filosofia da vaca. Depois, meninas, vocês expliquem aí o que é.
Bruxismo é raiva contida, é alguma coisa que você está irritada no seu dia a dia, alguma mágoa, alguma coisa que está te incomodando muito e que você não expressa, você não verbaliza, e aí a raiva fica toda contida aqui. É um sintoma de ansiedade forte, mas se eu for falar dessa psicossomatização, aqui é raiva, tá? É raiva contida. E aí você range. Cachorro quando tá bravo, onde que vem toda a raiva do cachorro? É no maxilar. Nós também, tá? É bem aqui nessa região que a gente armazena toda a raiva. Lendo ali o comentário da Mônica e da Fernandinha, de mulheres 40 mais sem filhos incomodam, né? Incomoda, gente. A gente vai incomodar de todo jeito. Por isso que, se a gente olhar bem, é burrice a gente deixar de fazer qualquer coisa na vida para agradar alguém. Nem o cara, o mestre dos mestres, conseguiu. Nem Jesus conseguiu. Agora, o que você prefere? De todo jeito você vai ser julgada e criticada. Que te critiquem, te julguem. Você feliz da vida, curtindo sua vida, prosperando cada vez mais, curtindo cada vez mais? Ou que finjam que não te julguem e fiquem ali falando tudo que você quer ouvir, te agradando, na maior falsidade, e você tendo que chorar sozinha pelos cantos, com baixa autoestima, se sentindo um fracasso, sofrendo com aquelas migalhas, mas você não pode compartilhar com ninguém porque você sustenta uma fachada de um relacionamento maravilhoso. E aí você vai tendo que dar conta e aquela máscara vai pesando. O que é melhor? Não tem nada que justifique roubar a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa alegria. Porque muitas vezes você fica se submetendo a seguir uma relação de migalha por medo de se encarar de frente, né? De ficar ali na ausência do outro. Só que o que acontece muitas vezes é que você está na ausência de si mesma. Você não está tendo a si para contar. Por isso que dói tanto, por isso que você muitas vezes não consegue ficar sozinha, tem que ter um atrás do outro, porque você ficar sozinha é enlouquecedor, não tá bom aí dentro. Só que para ficar bom, para ser gostoso ser você, para você aprender a ter uma solitude gostosa, deixar sua vida interessante e gostosa, e se vier um parceiro bacana que se encaixe bem, maravilha. E se não vier, você vai curtir e ser feliz do mesmo jeito. Talvez apareçam umas paixões aí no meio do caminho, o importante é você estar bem, feliz. Boa, Cíntia. Filosofia da vaca. Como que é uma vaca no pasto? O que ela mais faz ali, além de pastar ali o tempo inteiro, né? De ficar ruminando aquele capim? Ela sai desse jeito aí. Como a Cíntia descreveu. Muitas vezes, quando você se esconde de si mesmo nas relações, você confunde, você acha que você ama a pessoa, mas na verdade você ama o alívio que ficar do lado daquela pessoa te dá, porque aí você não tem que olhar pra você. Você fica ali se distraindo, contando um monte de mentirinha pra você. Só que enquanto isso, a vida tá passando. Então, o que era o principal que eu queria deixar claro nessas duas lives essa semana? E aí na semana que vem a gente segue ramificando para outros pontos. O que eu mais queria que ficasse claro para vocês essa semana é: a dependência emocional, ela pode ser sutil, velada, disfarçada, de um jeito assim que parece até nobre. Não, mas é porque eu sou muito generosa, eu gosto de fazer tudo para todo mundo. Então fique muito atenta, tá? Com o que você anda engolindo, aguentando, se adaptando demais, se contentando demais, porque tudo isso vai somatizar em alguma coisa no seu corpo. Vai virar um câncer, um tumor, um mioma, uma fibromialgia, um transtorno mental, uma desorganização financeira, porque o financeiro de uma pessoa que não tem uma boa estrutura emocional, ele nunca fica em ordem. E você vai seguir na vida continuando aceitando migalha. Porque qualquer relacionamento vira apoio.
você vai amando o alívio que ficar com aquela pessoa te dá. Que aí você não precisa olhar para sua vida, você vai fazendo de conta que tá tudo bem. E lá no fundo você sabe que não tá. Aí você chora calada no trânsito, debaixo do chuveiro, no travesseiro. Você fica falando coisas para você o dia inteiro, justificando as dores, os fracassos. Então, antes de pensar em ter um relacionamento com alguém, você precisa buscar ter um relacionamento bom com você. Quanto mais você estiver feliz com você, maiores serão as suas chances de encontrar alguém. Pode ter certeza disso. E enquanto você não deixar muito claro para a vida o que você merece, você vai continuar vivendo de migalha. Esse posicionamento ele precisa vir de você. Você precisa saber o seu valor e o que você merece. Hoje, essa semana a gente está na primeira semana de abril. Esse mês de abril eu farei live todas as terças e quintas. Eu vou sempre deixar para vocês avisado logo no início do mês, porque assim fica mais fácil, tá? De vocês se organizarem aí. Então, a princípio, terça e quinta às 19, tá? Quando acontecer algo e eu não conseguir fazer, eu aviso vocês pelos stories. E eu acredito que eu vou conseguir firmar as terças e quintas. Mas todo início de mês eu aviso e deixo fixado ali no feed para vocês. Tá bem? Então, um beijo. Bom descanso, uma ótima noite, ótimo fim de semana. E até semana que vem. Espero ter contribuído aí um pouquinho e que vocês vão aplicando a filosofia da vaca. Que a gente merece ser feliz, não dá para ficar deixando para depois não, tá? Um beijo. Beijo, Verinha.